Encontros com o Futuro. Hoje, com um convidado muito especial, Felipe Guimarães, responsável pelas corporates do Cubo. Ele já vai explicar o que é o Cubo. Quem me acompanha na bancada aqui no estúdio do ODS 17 é a professora da SPM, Cristiane Trindade, Docentes de Humanidades. Encontros com o Futuro é uma produção da World Observatory for Human Affairs, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as escolas de negócios. Felipe, muito bem-vindo. Meu nome é Matthew Schertz, eu sou editor aqui no World Observatory e bem-vindo. Muito obrigado, Mel. Muito prazer. Prazer é todo meu. O Felipe nos explica o que é o Cubo. Por que chama Cubo? Perfeito. Cubo Itaú, um hub de inovação. Ele nasceu aqui em São Paulo em 2015, após algumas imersões de alguns executivos do próprio Banco Itaú para entender o que era o ecossistema de inovação. Nós já tínhamos algumas startups surgindo no país que já tinham ali o seu porte e sua densidade e atuação aqui no país, só que faltava um lugar físico que concentrasse, que desse, quando a gente pensa em inovação, densidade, ou seja, reunisse no mesmo lugar diferentes atores para promover o que a gente chama de ecossistema de inovação. Ecossistema, literalmente, juntar diferentes atores para fazer os negócios funcionarem e crescerem, né, juntos. O Cubo, ele nasce em 2015 com um objetivo muito sério e muito forte de fomento ao empreendedorismo tecnológico no Brasil. Então, no Cubo, reunimos startups de diferentes portes e tamanhos, muito voltadas à intensificação das tecnologias, como desenvolvê-las, como criar novas soluções, e conectamos elas com diferentes atores, como grandes corporações. Então, temos 4 grandes atores dentro do ecossistema do Cubo, que são as corporações, as startups, parceiros e investidores, que ajudam a dinamizar todo esse ecossistema e fazer com que novos negócios cresçam aqui no Brasil. Felipe, e esses novos negócios têm encaminhado para que áreas? Quais são as áreas aí de maior inovação? Perfeito. Ao longo dos anos, a gente foi percebendo que a dinâmica do Cubo, ela segue as tendências da própria economia do país. Então, o Cubo acaba sendo um reflexo do que a gente vem vendo de tendências ao longo do que vem acontecendo mesmo nas épocas, né? Dentro disso, a gente tem hoje 10 hubs temáticos. Cada um deles voltados, a gente brinca que a gente vai do mar ao campo. Então, a gente tem um hub de marítimo portuário, mas também tem um hub de agro. O que são hubs, né? Isso, é bom deixar claro. Legal. Hubs são grupos de startups e companhias que têm afinidades pelo tema. Então, no Hub Agro, a gente tem ali 5 grandes companhias que atuam em conjunto com um grupo de startups. Mesma coisa para o marítimo portuário. E a gente vai circulando em diferentes temáticas. Temos hubs de education, hub de ESG e assim por diante. A dinâmica do Cubo está muito atrelada ao que surge de inovação e como que a gente consegue fomentar esse tipo de empreendedorismo para crescer ainda mais. Ou seja, reunir ali dentro as startups que tenham essas soluções que possam agregar velocidade para os desafios das companhias, conseguir resolver de forma mais ágil, né, esses desafios das companhias e conseguir fazer com que tanto a startup cresça quanto a economia, de uma forma geral, consiga avançar. O Cubo, me parece que tem muita gente lá dentro. Que tamanho tem? Onde fica? E me fale um pouco de um tema que nos é muito caro aqui no Encontros com o Futuro, que é o Hub de Sustentabilidade. Perfeito. O Cubo, ele fica na Vila Olímpia, para quem é daqui de São Paulo. Sim. É uma região bastante populosa ali de grandes empresas, assim por diante, muito próximo à Faria Lima. Sim. Isso acaba sendo um ativo importante para nós, porque ficamos bem próximo a grandes sedes de companhias. Hoje, em média, no Cubo são mais de 500 startups, tá? Habitando o nosso ecossistema. É muita gente. Mais de 500 startups. Quantos andares tem? São 13 andares. 13 andares. 22 mil metros quadrados dedicados à inovação. Hoje temos a chancela de mais relevante hub da América Latina. Isso é muito importante e legal para a gente, porque ao longo desses 9 anos de atuação nos tornamos referências no que fazemos, que é gerar essas conexões.
Então, respondendo a sua pergunta, dentro desses 3 andares que se dividem ali ao longo do prédio em ambientes de literalmente conexão, porque você tem a startup sentada do lado da companhia, o parceiro fazendo toda a dinamicidade daquele ambiente, a gente consegue com que essas mais de 500 startups, mais de 60 grandes companhias tenham uma relação fluida e atinjam ali o que a gente chama de serendipidade, são os encontros ao acaso. Então essa é a mágica do Cubo, é fazer com que tanto... Serendipidade? É uma palavra em português? É uma palavra em português? Que vem do inglês de serendipity. Vocês que fizeram. As adaptações que a gente sabe bem, né? O que significa? Os encontros ao acaso, literalmente perfeito, isso. Perfeito. A gente temos hoje dentro do nosso ecossistema empreendedores que decidiram ir para o Cubo muito porque foram visitar um amigo, um conhecido de outra startup e acabou que encontrou alguém muito relevante para o negócio dele lá dentro. E aí ele fala, poxa, eu preciso estar nesse ambiente para conseguir co-criar, conseguir expandir meu negócio. E aí a gente tem uma sequência de coisas lá dentro, conteúdos mesmo de educação para desenvolvimento de negócios, tudo que fomente o empreendedorismo tech, a gente reúne lá dentro para que essa receita nesse caldeirão ali chamado Cubo funcione, tá? É a ESG, né? Eu ia explorar as questões de ESG. Perfeito. Que eu chamei de sustentabilidade, né? Sustentabilidade. Que eu sou antigo. Mas é uma adequação temática, né? Quando a gente pensa em... O ESG está dentro da sustentabilidade, não deixa de estar. Perfeito. E é muito legal para mim, porque eu fui para o Cubo, eu trabalhei muito tempo olhando para investimentos responsáveis e investimentos de impacto dentro do próprio Tony Banco, e eu fui para o Cubo para fundar esse hub de ESG. E aí tem um aspecto super legal, porque quando a gente começou a estruturar toda a estratégia, o que seria esse hub, qual que é o objetivo dele, e sendo bem pragmático, o objetivo dele são as iniciativas Net Zero. E o que isso quer dizer? É como que a gente ajuda as grandes companhias do país a atingirem ali suas emissões de carbono neutra ou zeradas, né? No caso. E ali, quando a gente chega para estruturar esse hub, a gente faz um mapeamento do ecossistema para entender quem são os atores, quem eram as startups que já atuavam nessa temática, tanto para o E de ambiental, o S de social e o G de governança. Nós tínhamos ali apenas 6 startups naquele início. 6 pequenas empresas com potencial de escalabilidade alto, mas que ainda não tinham ali uma grande massa, uma grande quantidade de soluções dentro do ecossistema do Cubo. E a gente sai de 6 startups lá em junho de 22, exatamente, e hoje são mais de 50 startups com soluções de ESG. Exatamente. Desculpe, como é que você ganha dinheiro resolvendo a mudança climática? Que é isso que eles estão fazendo. Né? No olhar da startup? No olhar de startup. Perfeito. Como você quiser. Como toda empresa, né? A startup precisa de receita e ela tem ali as suas soluções técnicas, que aí vão de diversas Conta algumas diversas formas. Pode ser, Perfeito. Que já passaram, que estão lá. Quando a gente olha para o ambiental, nós temos ali startups que fazem a emissão de créditos de carbono. Tá. Carbonect, por exemplo, é uma das maiores startups do Brasil que fazem esse tipo de trabalho. E ali a ideia... Está lá dentro. Está lá dentro do Cubo. Tá. A ideia é emitir créditos de carbono e que isso é vendido para grandes companhias Europa, Estados Unidos e assim por diante, até aqui no Brasil, para que elas neutralizem suas emissões no mecanismo da Janaína Delan. Janaína Delan, uma querida, Janaína e Luciano. Sou fanático por esse termo. Legal. São grandes amigos do ecossistema. E você perguntou, você falou assim, eles estão lá dentro, isso é muito legal. O Cubo ele tem 2 dinâmicas, né, para a startup. Ela pode ter um assento físico lá dentro do ecossistema, como ela pode estar em qualquer região do país ou até em outros países. Porque a ideia nossa é que você permita que as conexões aconteçam de forma omnicanal, ou seja, presente ali no prédio ou na nossa plataforma online. Então, por exemplo, a Carbonect, ela estava numa sala do Cubo, hoje ela está num prédio à frente do Cubo. Sim, literalmente. Cresceu muito. Cresceu muito, a startup tomou ali uma outra proporção. Mas olhando para outras soluções, a gente vai desde do carbono, que é uma coisa mais intangível, né, da gente entender, mas até coleta de resíduos, gestão de cadeia de fornecedores, que é um tema muito importante quando a gente pensa em grandes empresas. Gestão de cadeia de fornecedores, né? A gente faz essas startups têm o traqueamento, ou seja, o acompanhamento de toda a cadeia, ou seja,
dependendo da empresa, vamos pensar aqui numa produção de carne, por exemplo. Você vai lá desde onde é a origem da fazenda, onde esse gado está sendo produzido, onde ele cresce, assim por diante, até todo o acompanhamento dessa cadeia produtiva. Ou seja, saiu da fazenda, foi para o frigorífico, está indo para o varejista, qual que é o impacto dessa operação. Então, essas startups medem o impacto que isso pode ocasionar, dando dados para que as grandes empresas possam mitigar possíveis impactos negativos que essa operação possa ter. Então, esse é um exemplo de cadeia de suprimentos. Nós temos 3 grandes startups atuando nesse tema. Gestão de resíduos, como que a gente faz a coleta correta, como que a gente tem ali o direcionamento desses resíduos de maneira correta para o desfecho final, né? Seja um aterro sanitário, seja a reciclagem e assim por diante. Então, varia um pouco ali as dinâmicas, são startups de diferentes temas e assuntos, a gente pode ficar aqui horas falando de cada uma delas, por exemplo. O que você quer saber? Eu quero saber um pouco mais sobre as relações das pessoas, né? Você enfocou bastante essa questão do Cubo aparecer como uma oportunidade para as pessoas se encontrarem dessa sinergia e criar soluções, né? Perfeito. E acho que isso mostra um pouco o lugar que a gente está no momento, né, de operações, assim, as economias estão cada vez mais complexas, os problemas são crescentemente complexos. Como que esses encontros ao acaso acontecem? Quais são as condições para eles acontecerem? Para eles não ficarem tão ao acaso assim? Exatamente, eu ia adicionar esse ponto. A gente fala ao acaso, mas a gente incentiva um pouco ali com as dinâmicas que nós temos. Nós temos, além de programas que vão desde fomentar e trazer conteúdo para essas startups para que elas possam crescer, mas também conteúdos para as companhias entenderem como se relacionar com uma startup, porque existe esse desafio hoje ainda no mercado nacional, que é como que uma companhia que tem ali o seu processo de compras de mais de 60 dias ou 90 e assim por diante, consegue contratar uma startup que, se dependendo do período da existência daquela startup, 90, 60 dias pode significar falência. Então a gente tem muito conteúdo técnico para ensinar as companhias como fazer e as startups como crescer. Além desses encontros mais educacionais ali, que já promovem certas relações, nós realizamos eventos proprietários do Cubo, que vão desde speed dating, o que é isso, né? A gente traz ali a startup para se apresentar e mostrar qual que é a sua solução. Em paralelo a isso também... A speed dating eu acho melhor você explicar. Perfeito. Tá? Porque alguém pode entender errado. Exatamente. Vai para outro. Amores rápidos. Não tem startup disso lá, não, mas é quase isso, tá? A gente brinca que é o início do namoro entre a startup e a grande companhia. Porque quando a startup chega ali, apresenta num pitch, né? O que é o pitch? Uma apresentação rápida sobre o negócio. A companhia que está do outro lado da mesa ou sentada ali no nosso auditório, ela enxerga a possibilidade de se conectar com aquela startup. Então, dali em diante, boa parte dos nossos eventos, não vou dizer todos porque não são todos, mas após aquele encontro, a gente promove literalmente a continuação desse encontro, um happy hour para selar essa relação, onde a companhia se encontra com a startup e avança numa conexão. Todos os eventos têm conexão de alguma forma, tá? Nem todos têm happy hour, mas todos têm conexão. Qual que é esse objetivo? Promover que esse primeiro encontro ali gere um negócio para a startup, que acaba sendo contratada, e uma solução para aquela grande empresa de uma forma mais ágil do que se ela desenvolvesse internamente. A gente está falando de inovação aberta, ou seja, quando a companhia busca inovação além das fronteiras dela, buscando ali encontrar isso dentro de uma startup, dentro de uma tecnologia que se ela fosse desenvolver, ela demoraria muito mais tempo. Então, se vocês terem uma ideia, são mais de 40 eventos por mês dentro do ecossistema do Cubo. Tanto eventos externos, tanto eventos internos. Exato. 2 por dia. Em média é isso. E geralmente eles se concentram durante a semana. Então a gente tem ali eventos de diferentes portes e tamanhos, todos são curados, tá? Então a gente tem, todos os nossos eventos do Cubo são eventos de inovação e que sejam abertos à nossa comunidade. Comunidade são todos esses atores que eu comentei, né? As grandes empresas, startups, os investidores e parceiros. E também abertos para o público em geral. Muito com o objetivo de fazer com que não seja tão ao acaso. Então a gente cura esses eventos, entende quem vai estar no palco, entende quem a gente está convidando para a plateia,
para que isso aconteça de uma forma mais provocativa, para que esses encontros fluam de forma a literalmente gerar a conexão que gera o negócio. Tá? Então, todos esses eventos aí mudam o porte, tá? Pode ser desde uma questão de conteúdo tecnológico, de GenAI, uma coisa mais técnica. Inteligência artificial generativa, que vai gerar, mostrar um pouco sobre essa tecnologia, ou até um evento de grande porte de ODS da ONU, como já aconteceu também. Então são diferentes portes, diferentes níveis de tamanho, e além dos eventos, tem uma questão de que a gente recebe muitas visitas. Muitas visitas de universidades internacionais e nacionais, com turmas ali de MBA, mestrados, doutorados, que querem entender o que é essa construção do Cubo, que é tão diferente de outras em outras regiões do mundo, que permitiu com que esse negócio tivesse essa proporção. Felipe, qual é o modelo de negócio do Cubo em si? E segunda pergunta, como que eu entro lá? Eu tenho uma startup, como é que eu levo para lá? Perfeito, Naf. O Cubo é uma associação sem fins lucrativos. Isso é muito legal. Apesar de levar a chancela de um grande banco, ele se sustenta pela relação com todos os seus mantenedores, que são as grandes empresas que estão lá dentro, que pagam um FII para operar dentro do Cubo. Tá? Esse é o modelo de negócio do Cubo. As startups, elas também têm um FII para estarem acessando todos esses benefícios e também conseguirem estar lá dentro do Cubo. Seja uma cadeira, seja uma sala, seja na nossa plataforma online. É uma espécie de coworking. Exato. A gente não chama de coworking porque nossa operação tem uma curadoria muito relevante, que aí eu já respondo sua pergunta sobre como as startups entram no Cubo. Porque não é um mecanismo de coworking, geralmente você chega na recepção, eu quero uma cadeira aqui, uma sala, como que eu faço? No Cubo, não. No Cubo, as startups elas se inscrevem no nosso formulário online, a gente faz uma análise do que é aquela startup, quem são esses fundadores, qual a receita média que ela tem ao ano, se a tecnologia é proprietária, isso é muito importante pra gente. E o fit cultural. Por quê? A tecnologia é para que o negócio possa crescer e realmente colher frutos daquela operação, a tecnologia tem que ser proprietária. Por quê? Se ela terceiriza aquela tecnologia, ela literalmente está contratando outra pessoa para resolver aquela dor, resolver aquele problema. E aí aquela outra empresa poderia ter a mesma solução vendendo para diversas outras pessoas. Então não tem muito diferencial. Quando a tecnologia é própria e outra, ela tem um domínio dos riscos daquela solução. Então ela consegue fazer adaptações, melhorar o negócio e, além de tudo, que é aquela velha história, né? Que é quando é seu, você consegue ter mais ajustes e fazer aquilo realmente frutificar e crescer. Quando a gente está falando das startups, a partir do momento que ela passa por esse primeiro crivo, né, de a gente entender quais são os critérios, se está de acordo, se ela tem fit cultural, se ela deseja gerar essas conexões para o negócio dela, nós convidamos elas para um momento de pitch, do qual ela senta com a gente, online, né, e conta ali um pouco do seu negócio, e ela passa ali pela nossa curadoria. Eu sou um dos membros da curadoria do Cubo, do qual a gente faz perguntas ali para esse empreendedor ou empreendedora sobre os desafios que ela tem passado, se o produto dela já está no mercado e assim por diante. Então, tem uma espécie de banca. Uma banca avaliadora. Exatamente. Avaliadora. Quando encerra aquela banca... Exatamente. Talvez não com a mesma profundidade, digamos assim, da academia. Profundidades diferentes, exatamente. Profundidades diferentes, deixa bem claro. Porque a gente quer entender se aquele negócio tem potencial e se não, também não tem problema, tá? Nós damos o feedback para o empreendedor, olha, você precisa melhorar aqui, ali. É diverso o seu board? Não, diversidade é um aspecto muito importante para nós hoje. Então, você precisa ter essas correções e volta daqui a 6 meses a conversar com a gente, ou 3 meses, e aí você se inscreve novamente no processo e passa por uma nova banca para fazer parte do Cubo. Legal. Então ele tem uma nova chance, né? Tem uma nova chance. Precisa parar por ali. Não é? Tem histórias super legais sobre isso, inclusive. Tem empreendedores que tentaram 3, 4 vezes até realmente conseguir entrar. E ajustar o modelo. Até pelo estágio do negócio, sabe? Tem um momento correto para a startup estar com a gente, porque é quando ela vai conseguir colher os melhores resultados. Ela está com o produto pronto, a gente fala, né, com a ida ao mercado já funcional,
Ou seja, ela está conseguindo se conectar com clientes, ok. Agora o Cubo consegue ajudar muito bem nisso. Eu vou te dar ali um pool de grandes companhias para você se relacionar e conseguir crescer. Entendi. Ô, Felipe, você também está mencionando a oportunidade de pessoas que não estão aqui no centro, né, de São Perfeito. Paulo e fazer esse contato à distância. E como é que está isso? A gente tem, por exemplo, juntando com a sustentabilidade, o pessoal do norte, startups acontecendo ali na região da floresta, que é esse grande ativo brasileiro, né? Como é que está isso? Isso funciona muito forte dentro do próprio Hub de SD, tá? Toda essa relação com outros ecossistemas. O Cubo tem feito uma expansão muito forte que a gente chama de Cubo on the Road, que é desde a nossa participação em eventos externos, ou quando nós vamos fazer algum tipo de atuação fora aqui do nosso centro, do nosso headquarter ali na Vila Olímpia, né? Então, nós temos programas em parcerias, por exemplo, nos últimos anos a gente fez um programa chamado BID ao Cubo Bioeconomia, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que foi literalmente buscar empreendedores da região Norte e Nordeste. E aí, literalmente, não só buscá-los, né, saber quem são, mas também participar de programas de aceleração. Junto com o BID, nós criamos um programa de aceleração, do qual também fizemos uma banca avaliadora para entender quem são esses negócios, de bioeconomia, inclusive. Isso foi bem interessante. Não só mapear, mas também ajudar com que esses negócios cresçam. Agora, atualmente, nós estamos com um programa aberto, em parceria com o Fundo Vale, que chama Impacto ao Cubo, que fez o mesmo screening, a gente avaliou startups de diferentes regiões e como ajudar essas startups a crescerem e gerar mais impacto positivo em regiões de floresta ou outros biomas, tá? Não precisa ser diretamente ligados à Amazônia na região norte. Perfeito. Você pode contar alguns dos casos de startups? Tem startups que se fizeram lá dentro do Cubo? Super. Conta algumas histórias para nós. Tem histórias grandes, assim, algumas startups que hoje já têm proporções muito relevantes no mercado, mas eu acho importante dizer que boa parte das grandes companhias no país hoje utilizam startups do Cubo para terem alguma solução em parte do seu negócio, tá? Eu não sei até que ponto eu posso falar dos nomes Pode das falar empresas tudo, aqui. Tudo aqui liberou geral. Ótimo. Perfeito, eu gosto disso. Hoje, dando exemplo, né? Quem faz a gestão da cadeia de fornecedores da Renner no Brasil é a Supply Labs, que é uma startup do Cubo. Sim. Certo? Quem vende hoje... E então ela vai vendo, ela vai analisando a cadeia de compras da Renner para ver se é sustentável. A cadeia de suprimentos da Renner, ou seja, ela avalia todos os fornecedores, da onde está vindo o algodão, lá atrás, da onde está vindo o algodão, antes do pano. Quem são os produtores desse algodão, as famílias que estão ali ao redor dessa fazenda, por exemplo, qual que é o impacto. Eles sistematizam tudo isso no sistema da Supply Labs e apresentam, não só apresentam, né, mas isso fica disponível online para o time da Renner fazer toda a análise de qual que é o impacto que aquela companhia está gerando. Isso é um dos casos, tá? Mas a gente tem startups operando em diversos setores. E o casamento aconteceu lá dentro do Cubo? Aconteceu dentro do Cubo. De uma visita de algumas pessoas da Renner ao nosso ecossistema. Dentro desse momento de visita, eles trouxeram algumas dores e a gente falou, poxa, temos algumas startups que possam atendê-las. Dentre elas, Supply Labs, trouxemos o Diego, que é o founder da startup, apresentamos a solução e o match aconteceu. Sim. Isso é bem interessante, porque isso acontece diariamente dentro do nosso ecossistema. A gente recebe companhias de diferentes portes e tamanhos, mundo afora, tá? Semana passada estávamos com alguns VPs de grandes empresas alimentícias e químicas visitando o ecossistema do Cubo, muito para entender como que a operação dessa grande companhia aqui no Brasil pode ter uma solução. Pode buscar uma solução dentro das startups que a gente apresenta. Como são mais de 520 startups, eu me arrisco aqui a dizer que a gente tem solução para quase tudo, de verdade. A gente precisa, né? Vamos levar. E isso é muito interessante, porque vai desde esses problemas mais pragmáticos. Eu falei da Supply, que é um olhar mais para governança ali dentro, mas a gente tem startups no E, que olham ali para impacto climático. A gente tem a Ignitia, contratado por grandes produtores agrícolas, para entender qual que é as variações no índice pluviométrico, ou seja, quanto está chovendo mais, quanto está chovendo menos. E isso funciona para diversas questões, tá?
tanto da produção quanto também do impacto que isso pode gerar para a cadeia alimentícia no país. A gente tem a 1,5 Grau, que é uma startup... É uma espécie de meteorologia, da mudança climática, é isso? Micrometeorologia, se eu pudesse. Micrometeorologia, Exatamente. Perfeito. Porque ela acompanha ali naquela região, naquele metro quadrado, qual que é a alteração climática que aquela região está sofrendo. Então eu estou plantando, digamos, soja e cana em algum lugar e eu quero saber quais serão as condições nos próximos... Eu vou lá falar com eles me dão uma previsão. Isso pode ir para a cidade também. A gente pode ir para a cidade. Que não podia ser mais relevante nesse momento, depois das tragédias no Rio Grande, em Porto Alegre. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul como um todo. Todo o Vale do Taquari ali está sofrendo bastante com as enchentes por conta de alterações e crise climática. Sim, com certeza. Então, assim, de diversas formas possíveis, as startups buscam entender o cenário atual e levantar hipóteses e soluções para serem resolvidas. A 1,5 Grau, por exemplo, como eu estava comentando, é uma startup que tem câmeras de alta resolução e alto nível para enxergarem na floresta um foco de incêndio. Então, assim, no primeiro... Eu li sobre isso. No primeiro sinal de fumaça, legal. Literalmente, aquela câmera identifica aquela região e emite alertas para parceiros da região possam atuar e apagar aquilo antes de virar um incêndio. Então tem grandes... Onde está a câmera, desculpe? Em grandes florestas. E aí são no meio da floresta. Exatamente. Pode ser desde florestas nativas, como... E aí você pode pensar em Amazônia, Mata Atlântica, assim por diante, com cooperação com o governo, de uma forma geral, ou com empresas que querem fazer aquele patrocínio e mitigar o impacto negativo de um incêndio numa região como essa, ou grandes companhias que têm ali florestas no seu core business, como a própria Suzano, que produz ali papel e celulose, então ela precisa entender qual que é qualquer risco, né, e mitigar o quanto antes para que não gere um grande impacto negativo. Sensacional. Você tem mais alguma pergunta? Que estamos chegando no fim do programa. Só para você amarrar rapidinho, então, como que o supply e essa proteção ambiental vai acontecer? Porque a gente está cada vez mais pressionando para compreender, né, essa sequência da cadeia produtiva e a legislação europeia está super severa e o Brasil não parece muito preparado, mas talvez você tenha então as soluções aí para a gente... E são nesses cenários que as startups se destacam. Então, enquanto você vem com uma nova resolução europeia que vai pressionar os produtores brasileiros e as companhias a medirem, mensurarem seus impactos, pressionar de uma maneira positiva, sim, tá? Sim. Mensurarem ali seus impactos, essas startups que já têm essas soluções ajudam com que as empresas locais ou as que operam localmente tenham ali mapeado já quais são as suas variações ou impactos, né? Traduzindo de uma forma geral, são os impactos naquelas regiões ou na cadeia produtora como um todo, que ela possa solucionar. Então essa startup ajuda a dar visibilidade e se adiantando a uma coisa que está virando legislação agora. Então isso facilita muito o trabalho de quem contrata uma startup, porque ela dá agilidade. Ela tem a solução para ontem. Tem a solução para ontem. Resumindo, é exatamente isso, Cris. Ela tem a solução para ontem e traz isso de uma forma fácil e plug and play, na maioria das vezes, para as grandes companhias. Plug and play, se a gente traduzir bem, a gente fala conexões rápidas. Conexões rápidas. Muito fácil bom, dessa tecnologia. Muito bom. Eu sou o jornalista que fica cobrando as definições. Não, mas é bom, porque e a gente percebe muito isso, tá? A tradução de um ecossistema de inovação, a gente pensa em... Vocês tiram uma língua própria de lâmpada, é o startup-esse, a gente inclusive, chama startup-esse. A gente brinca nas redes do Cubo muito sobre isso, que é o startup-esse. Você começa a usar, a cada 10 palavras, uma sai em inglês. Mas é importante que a gente faça essa tradução para mostrar que é acessível, tá? As tecnologias são acessíveis, principalmente quando a gente está falando de um hub de ESG ou todos os outros também. É importante que a gente mostre que a acessibilidade a esses negócios pode tornar um futuro mais economy e sustentável como um todo. Perfeito. Felipe, muito obrigado. Cristiane, você gostaria de fazer mais uma última pergunta? Não, estou feliz. Já está feliz? Estou feliz com esse ambiente cooperativo. Você tem mais alguma coisa para encerrar? Você quer deixar alguma mensagem? Eu acho que vale o convite. Para quem conhece ou queira conhecer o Cubo, quem conhece, voltar a visitar o nosso ecossistema. Mas para quem não conhece, fica à vontade para nos procurar.
ir visitar, conhecer as startups e até encontrar possíveis soluções. Como que eles fazem para visitar? Pode acessar o site do Cubo, lá tem o endereço, você pode escrever para qualquer um dos nossos e-mails, o corporates@cubo.network, onde a gente pode apresentar todo o ecossistema e trazer soluções para todos esses desafios atuais que a gente vem vivendo. Felipe, muito obrigado, foi sensacional. A gente Muito adorou. obrigado, gente. Volte mais vezes, por favor.